do céu a palavra, Deus seja louvado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor nos dá a palavra aqui no livro de Salmos. Para não ser extensa a leitura, Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, não o desprezará, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Glória a Deus. O título dessa palavra diz assim, Davi confessa o seu pecado e suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Glória a Deus. Davi, ele sabe, né? Ele sabe que ele errou, ele pecou. E para que ele pudesse ter de volta a intimidade, Davi foi chamado segundo o coração de Deus, amigo, né? A Bíblia nos mostra que Davi foi o único que os olhos de Deus passavam à terra, e Deus é quem diz, achei Davi meu servo, encontrei Davi o meu servo, foi o único. Mas no meio da caminhada até Davi pecou, até Davi errou, até Davi falhou. Lá no versículo 7, Salmo 51, versículo 7, ele diz, purifica-me com ensopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos
que tu quebrastes. Ele estava moído, e quando ele fala nos os ossos, ele fala da alma, ele fala do íntimo dele. Sabe quando você decepciona alguém? Porque ninguém casa pensando em decepcionar o seu cônjuge. Ninguém. Por mais mulherengo que o homem seja, quando ele está diante do altar ali, ele está se programando para deixar de ser mulherengo. Por mais birrenta que a mulher seja, quando ela casa, ela ali no momento da cerimônia ou dos preparativos, ela tem a consciência que ela tem que mudar certas atitudes, mas no meio da caminhada um pode decepcionar o outro. Essa palavra vem hoje para mostrar para mim e para você que nós somos sujeitos a tudo, a pecado, a erro, a falha, a tudo. Disseram que o teu pecado ele é de morte, e sendo de morte você já não tem mais chances, agora para você te resta o inferno. Espera aí, mas que graça é essa? Que favor é esse que nós temos? Que se nós caímos, o sangue de Jesus Cristo, ele não pode ouvir a nossa oração, o que nós pedimos e rogamos diante de Deus. Que sangue é esse? Que o homem dá condições e diz, esse pecado aqui é perdoável porque ele é menor, mas tem um pecadão que ele é maior. Então, o sangue de Jesus perdoa até esse aqui, que é um pouquinho menor, mas o maior, nem o sangue de Jesus perdoa. Espera aí, que graça é essa? A única coisa que o Senhor espera de nós, e essa palavra é para pecador, é para você que está rejeitado por homens. Outrora eu servi a Deus em outra denominação. Um dia eu fiquei muito triste, chateado, porque uma família nem me saudar, estava me saudando quando soube que eu vim para a cristã apostólica. E eu fiquei triste com aquilo. E alguém sussurrou e disse, é pecador. Agora faz parte do meio dos pecadores. Eu fiquei bravo na hora. Só que eu cheguei à conclusão que realmente eu sou pecador. Eu não estou de pé porque eu sou bom. Eu não estou caminhando nos caminhos do Senhor porque eu sou melhor do que você. Não. Eu sou pecador. Davi pecou. Davi errou. Davi falhou. Davi caiu. Mas Davi clamou. Por isso do batismo, por isso da Santa Ceia. O batismo é eu morrendo para o mundo, para viver para Cristo. Mas isso não me torna imune de cair, de pecar, de errar. A Bíblia diz que só de pensarmos nós já pecamos. Mas o que nos torna mais do que vencedores é o sangue de Jesus Cristo. Eis aí o símbolo da Santa Ceia. Eis aí a carne. Como Cristo venceu até a morte, nós venceremos. O pecado que latina, bate sempre na nossa mente, no nosso consciente, querendo nos jogar para baixo ao ponto de desistir da fé. Aleluia! O sangue de Jesus no símbolo do cálice vem, nos lava, também nos limpa, nos perdoa. Agora o Senhor está vindo por essa palavra dizer, e você? Quando que você vai se perdoar? Quando você vai se permitir viver o meu amor, a minha misericórdia? Se Davi recorreu a Jesus, aliás, ao próprio Deus, Jesus não havia se revelado, mas ao próprio Deus, é porque ele acreditava, ele cria no amor de Deus, na misericórdia de Deus. Ele cria que Deus, ele podia perdoá-lo. Olha o que diz o versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Se aquele que tem misericórdia, e ele pode endireitar os caminhos que nós entortamos, caminhos tortuosos, em Deus ele pode se endireitar. E aí dizem para você, olha, Deus está muito brabão com você, viu? Deus não vai te perdoar. A religião não perdoa, irmã. A religião ela é cruel. A religião ela não tem misericórdia. A religião ela é um amor condicional. Olha, a condição é essa para que você viva o amor de Deus. A condição é aquela, né, Bruno? E aí a pessoa ela fica condicionada a servir a Deus.
E aí, infelizmente, tem muitos caídos, muitos parados. Mas aqui a palavra fala de um amor e uma misericórdia que nos faz ter um coração puro e um espírito reto. No 11 diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Quando aquela família que eu citei não me saudava mais, ao ponto de me chamar de pecador, e eu me estressei com aquilo, depois que eu comecei a entender a palavra, a verdadeira palavra, porque não adianta ter isso aqui, mas viver de outra maneira. Não, o que o homem falar é lei, o que a doutrina humana falar é lei, e não a palavra, não a misericórdia, o amor de Deus. Não estou falando de libertinagem, eu não estou falando de agora você pode viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não, eu estou falando aqueles que querem viver debaixo da presença de Deus. Davi não estava preocupado se ia perder o cargo de rei. Davi não estava preocupado se ia perder a coroa da cabeça. Não. Ele estava preocupado em se Deus lançaria ele fora da presença de Deus e se dele ia sair o Espírito Santo. E aí eu cheguei à conclusão, eu estando na presença de Deus e tendo o Espírito Santo sobre mim, olha, a cristã apostólica, a Assembleia de Deus, a cristã no Brasil, a Deus é amor, isso é placa, isso é denominação. Agora, quando você está na presença de Deus e cheio do Espírito Santo, o diabo vem tentar te acusar, ele cai por terra. E olha, lá no meio do mato, lá nos confins da terra, no meio do nada, se você clamar a Deus, ele vem ao teu encontro, ele te enche da presença dele, ele responde o teu clamor, e olha, Deus, aleluia, na tua vida é glorificado. Então o Senhor hoje está dizendo por essa palavra, o peso do pecado, quem sabe lá atrás você plantou tanta coisa, que está sendo como um peso hoje, parece que você está carregando o mundo nas tuas costas. O Senhor está dizendo, o meu sangue vai te limpar, a minha misericórdia vai te alcançar, o meu fardo é leve, glória a Deus, o meu jugo é suave, aleluia, e eu vou, aleluia, glória a Deus, quebrar toda a sentença do diabo, e na tua vida, diz o Senhor, o meu nome vai ser glorificado, glória a Deus. O Senhor não te lançou da presença dele, não, e o Senhor não retirou de ti o Espírito Santo, não tirou. Você caiu, bora levantar. Você pecou, cada caso é um caso, mas bora buscar a misericórdia de Deus, bora voltar a congregar. Agora, pela sentença de um ou de outro, hoje podem fazer cara feia, do jeito que for. Eu não estou na igreja para agradar nem A e nem B, e nem o irmão da igreja A ou B, ou C ou D, onde eu me senti alegre, feliz, eu vou servir a Deus com todo o meu coração, e eu estou feliz aqui. E a palavra vem dizendo hoje, se alguém te lançou fora do ministério, te lançou fora de um cargo, até da própria igreja, da denominação, isso não quer dizer nada, irmã. Não, mas não quer dizer nada, irmão. Só não saia da presença de Deus, não perca o Espírito Santo que está sobre ti. Mas, irmão Tiago, eu estou aqui, é tanta coisa que eu tenho que me limpar, que eu tenho que me lavar, que eu tenho que me purificar. O Senhor está dizendo por essa palavra, então vem se limpar, vem se lavar, vem se purificar pela minha palavra. O meu amor está te alcançando nessa noite, porque a minha misericórdia, a minha graça, ela te basta. No versículo 14 diz, livra-me dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Ele reconheceu os crimes dele, ele reconheceu os pecados dele. Não ponha culpa em nada e nem ninguém, nada nem ninguém. Você quer ser feliz? Não tem uma frasezinha que diz, aceita que dói menos? Aceita, você tem erro, tem pecado, eu tenho mesmo, mas não devo nada para ninguém, eu devo a Deus, que me deu a coroa da vida eterna, que me promete, se eu for firme, se eu for fiel até ao fim, a Ele, não igreja, denominação, mas a Ele, e Ele não me lançar fora da presença dEle, e não tirar de mim o Espírito dEle, eu verei a face dEle como ela é. Então, em nome de Jesus, volte a servir ao Senhor com alegria, volte a estar na casa de Deus, volte
hoje, se teve perdão para Davi, que fez atrocidades, terá perdão para você também. E você, em nome de Jesus, Deus vai levantar a tua cabeça e na tua vida o nome de Deus vai ser glorificado. Levanta a tua cabeça, pois o Senhor é contigo, o Senhor te ama. O Senhor te ama e Ele está com saudade de você. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Nós iremos agradecer a Deus agora em oração. Entrega a tua vida, a tua casa, a tua família. E eu creio que o Senhor muito te abençoará em nome do Senhor Jesus. Busquemos a Deus em oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, pelos hinos cantados, pela oração que o Senhor nos deu, Senhor, por esta palavra de amor, de misericórdia, de perdão. Senhor, traz paz a esse coração conturbado. A religião diz para ele e para ela que já não tem mais jeito. A religião diz que ele está jogado como uma folha seca, caída no chão, que o vento leva para onde quiser. Não, Pai. Mostra para ela, mostra para ele que tu és Deus e além de ti não há outro, Pai. E o Senhor é quem é o fiador dessa palavra, o Senhor é quem dirigiu esse culto e do Senhor vem a resposta: filha, filho, eu te amo, diz o Senhor. Eu te escolhi, sou teu Deus e quero mudar a tua história. Glória a Deus. Apresento todos os pedidos de oração, todas as causas, família, enfermidade, quem sabe vida financeira, espiritual, ministerial. Senhor, eu entrego tudo e todos nas tuas mãos. Desde já eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus Cristo, aquele que reina para sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.